E aí galerinha, tudo bem com vocês, gente? Sou o professor Rafael Ramon, professor de matemática de vocês, e venho convidá-los a iniciar nossa aula de matemática e prestar atenção no que a gente vai trabalhar hoje, pessoal. Então, o que é que a gente vai aprender nessa aula? Nós vamos aprender a utilizar letras para representar um número qualquer, para descrever propriedades numéricas e escrever equações. Bem, pessoal, e antes de iniciar esse nosso conteúdo, antes de iniciar a abordagem dessa competência, eu queria propor a vocês um desafio. Então, se liga no nosso desafio, gente. Eu vou ler aqui o enunciado desse desafio, vocês vão parar para refletir um pouco a respeito dele e em seguida a gente vai propor o que é que a gente deve fazer para a gente poder considerar a resolução desse desafio. Então, olha só, uma aluna do 8º ano da turma A do colégio Viva a Vida, ela conseguiu tirar em uma prova de matemática o triplo da nota que outro aluno da mesma turma tirou. Sabendo que a aluna alcançou a nota de 7,5, qual equação do primeiro grau que permite calcular a nota desse aluno? E aí você tem, dentre as alternativas, as seguintes opções. Letra A, x mais 3 igual a 7,5. Letra B, gente, olha só, a letra B. Vai ser dada por quem? 3x igual a 7,5. Letra C, 7,5x igual a 3. Letra D, x mais 7,5 igual a 3. Então, eu queria que vocês refletissem um pouco a respeito desse enunciado, desse nosso problema, desse nosso desafio, para que a gente possa interpretar ele direitinho e considerar uma dessas alternativas como a opção correta. Eu quero que vocês notem o seguinte: para todo e qualquer problema matemático, existe uma interpretação acerca dele. Você tem que interpretar ele para poder chegar a uma proposta de resolução ou até mesmo a considerada resolução correta. Então, como é que a gente pode resolver esse desafio? Primeiro, nós temos que propor sentenças expressas por palavras. Essas sentenças, elas vão considerar exatamente o que está inserido dentro do nosso problema, dentro do nosso desafio. Depois de entender as sentenças que estão ali representadas, nós temos que criar uma representação em linguagem matemática. Essa representação em linguagem matemática vai possibilitar que a gente possa justamente chegar ao resultado final desse nosso desafio. Bem, gente, antes mesmo de retomarmos essa ideia e respondermos o nosso desafio, eu quero que vocês prestem atenção a algumas transformações de uma sentença em palavra em uma linguagem matemática. Então, o que eu quero que vocês analisem aqui junto comigo é justamente a interpretação dessas sentenças representadas por frases ou algumas palavras, exatamente em uma transformação em uma linguagem matemática. Então, o que você vai pegar é o que está escrito lá no teu desafio, vai interpretar e transformar para uma linguagem matemática, para uma linguagem que simbolize aquele raciocínio do teu desafio. Então, para a gente poder analisar bem o nosso desafio, a gente vai justamente trabalhar com essas sentenças e essa linguagem matemática. A primeira sentença que a gente tem aqui expressa por palavras diz o seguinte: o dobro de um valor. Como é que eu posso representar o dobro de um valor? Você tem como determinar com exatidão quem é esse valor? Não. Nós não podemos afirmar com certeza quem é esse valor. Se a gente pudesse afirmar, a gente poderia já dar a resposta de cara. Por exemplo, suponha que esse valor que está aí no teu bolso é R$10. Então, o dobro de R$10 é o quê? R$20. Só que você sabe qual é o valor que eu tenho aqui no meu bolso? Você não sabe. E se você não sabe, você deve simbolizar por uma representação literal, por uma letra. Então, você vai utilizar uma letra para representar o valor que tem ali no meu bolso. Você não sabe qual é o valor, então
vamos dizer que o valor que está inserido aqui no meu bolso é X reais. Então, o dobro de um valor é 2 vezes X. Agora, perceba o seguinte, na nossa próxima sentença, eu tenho aí o quadruplo de um valor. Já deu para pegar a deixa, a gente já pode ir de forma mais rápida. Se eu sei que o dobro de um valor é o 2 vezes esse valor, o quadruplo de um valor é o quê? É 4 vezes o valor. Então, nós vamos considerar aqui como sendo 4 vezes um determinado valor. Nós vamos continuar considerando esse valor como sendo X. Então, o quadruplo de um valor é 4 vezes X. Agora pensa só no seguinte, a metade de um valor, você sabe qual é esse valor? Esse valor que está sendo considerado é X. Beleza, então a metade de um valor é X dividido por 2. Então é X sobre 2. A terça parte de um valor, gente, como é que a gente pode representar através de uma linguagem matemática? Você vai pegar o valor, que no caso é X, e vai dividir por 3. A terça parte é justamente a divisão daquele determinado valor por 3. Agora você vai fazer o seguinte, você vai determinar, através de uma linguagem matemática, a diferença entre dois valores. Vocês sabem quais são os valores? Não. Se você não sabe, você vai considerar um como sendo X, vamos colocar aqui, e o outro como sendo Y. Então, a diferença de dois valores é X menos Y. Isso é a diferença de dois valores. A gente vai para uma próxima sentença matemática. Uma próxima representação através de uma sentença de palavras. O triplo de um valor acrescentado em 10. Então, o triplo de um valor acrescentado de 10, você vai fazer o quê? 3 vezes X mais 10. Então, o triplo de um valor acrescentado em 10 é 3 vezes X mais 10. Então, deu para entender qual é o raciocínio que a gente vai utilizar aqui, gente? Se você considerou todas as situações aqui, a gente já tem pelo menos em andamento um processo para que a gente possa entender o que foi pedido no desafio. Resolvendo o desafio, gente, o que é que você vai ter? O desafio dizia o quê? Uma aluna do 8º ano da turma A, do colégio Viva a Vida, ela conseguiu tirar em uma prova de matemática o triplo da nota que outro aluno da mesma turma tirou. Você sabe qual é o valor que esse aluno tirou? Não sabe, mas você sabe que uma determinada aluna dessa turma, ela tirou o triplo da nota desse determinado aluno. Então, o processo de resolução desse desafio, ele vai se fundamentar, ele vai ter como base o valor da nota do aluno. Então, vamos supor que esse aluno tenha tirado a nota X. Então, qual é a nota dessa aluna? Não é o triplo de X? Não é o triplo da nota desse determinado aluno? Então, a nota da aluna é 3 vezes X. E aí, nós sabemos que essa aluna, ela alcançou a nota 7,5. Então, a gente vai poder igualar esse valor, esse 3 vezes X, a quem? A 7,5. E essa vai ser a representação da equação que nós teremos que considerar. Então, resolvendo aqui nosso problema, nosso desafio, nós vamos ter que o triplo, certo? A nota da aluna é o triplo da nota de outro aluno, então a nota dela é 3 vezes X, e isso será exatamente igual a 7,5. Então, a única alternativa dentre as 4 que nós temos aqui, que representa justamente o nosso problema, o nosso desafio, é a letra B. Então, a letra B é a opção correta. Então, a letra B é a única equação que pode representar o desafio proposto aqui no início da nossa aula. Mas isso foi só o começo. Vamos dar continuidade, vamos observar o que é que a gente vai ver pela frente. Nós já vimos como é que a gente pode fazer a representação de uma sentença em palavras através de uma sentença matemática, uma linguagem matemática. E agora eu chamo vocês para considerar todos os itens que nós temos aqui e
fazer essa representação da linguagem expressa através de palavras para uma linguagem matemática. Então, agora é sua vez. Utilizando a linguagem matemática, transforme as sentenças. Letra A, o triplo de um número. Você não sabe quem é esse número, então o triplo dele é o quê? É dado por 3 vezes x. O item B, eu vou fazendo junto com vocês, mas vai ter algumas que eu vou deixar um momento para você conseguir responder aqui, ou até mesmo aberto para você fazer aí em casa, tudo bem? Então, no item B, a quinta parte de um número. Quando eu falo da quinta parte de um número, é como se eu estivesse dividindo esse número em 5 partes e retirando justamente uma parte das 5. Então, eu tenho justamente a representação da quinta parte de um número. Então, isso aqui é pegar o valor x e dividir por 5. Letra C. O dobro de um número adicionado com 15. Você sabe qual é o valor desse número? Não. Então, dobre ele. Imagine que ele é x. Beleza, o número é x. Eu quero o dobro dele, então é 2 vezes x. E quero que você adicione o 15. Então, vai ficar 2 vezes x mais 15. Então, essa é a representação da minha sentença em palavras. O dobro de um número adicionado com 15. Então, é 2 vezes x mais 15. Já no nosso item D, eu tenho aqui o triplo de um número acrescentado à terça parte deste. Então, o que é que você tem aqui? Já é uma sentença mais bem elaborada. Mas não é nada difícil da gente resolver aqui, não. É bem simples. O triplo de um número, vamos considerar esse número como sendo x. O triplo dele é 3x. Então, 3x. 3 vezes x, 3x. E aí eu quero que você acrescente a parte deste número, a terça parte deste número. Quem é a terça parte? É x dividido por 3. Então, nós vamos acrescentar, vamos somar aqui, x sobre 3. Então, o triplo de um número acrescentado à terça parte deste número é justamente 3x mais x sobre 3. Já no item E, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter a soma de dois números consecutivos. Bem, gente, se o número a ser considerado vai ser x, significa que o número que é consecutivo a ele é exatamente o valor x mais uma unidade. Isso vai representar um número consecutivo. Então, a soma de dois números consecutivos, x mais quem? X mais 1. O x mais 1 representa justamente esse número consecutivo. Tudo bem? Próximo item, o produto de dois números consecutivos. Poxa, a gente acabou de fazer a soma de dois números consecutivos, então vai ficar muito fácil esse item. Se eu quero o produto de dois números consecutivos, eu estou multiplicando eles. Então, é x vezes x mais 1. Já no próximo item, o item G, diz o seguinte: o antecessor de um número multiplicado por 2 é igual ao triplo desse mesmo número. Então, vamos lá, vamos com calma. Um antecessor de um número. Aí você vai fazer o quê? Multiplicar por 2, porque ele está dizendo o antecessor de um número multiplicado por 2. Olha só, está aqui a sentença. O antecessor de um número multiplicado por 2. Pensa no número, teu número é x. Quem é o antecessor dele? É o que vem antes dele. Para você obter o antecessor de um número, subtraia uma unidade, retire uma unidade. Então, você vai fazer o seguinte: o antecessor de um número é x menos 1. Eu vou representar entre parênteses, porque logo em seguida eu vou pegar e multiplicar por 2. É o que está dizendo a sentença. Então, o antecessor de um número multiplicado por 2. Até aí tudo bem. Logo em seguida, ele disse que esse antecessor de um número multiplicado por 2, ele é igual ao triplo desse mesmo número. Então, vamos lá. Isso aqui é igual ao triplo, então é 3 vezes quem? O mesmo número, 3 vezes x. Então, tá aí
as nossas sentenças matemáticas, que representam todas essas sentenças representadas por palavras. Então, nós fizemos o quê? Transformamos as sentenças apresentadas aqui através de palavras em sentenças matemáticas. Beleza, gente? Deu para entender todo o processo aí? Se você entendeu, a gente vai dar continuidade à nossa aula, vendo o que mais a gente pode anexar a essa ideia de uma interpretação matemática de determinados problemas. Olha só, a gente acabou de fazer lá todos os itens. Item A, o triplo de um número. Então, vamos lá ligeirinho. Isso aqui é 3 vezes x. Item B, triplo de um número, 3 vezes x. A gente está considerando o número como sendo x. A quinta parte de um número. Quinta parte de um número é justamente o que? É justamente x sobre 5. O dobro de um número adicionado com 15. Então, vai ser o que? 2x mais 15. Item D. O triplo de um número acrescentado à terça parte deste. Então, triplo de um número, 3x, acrescentado na terça parte dele. X sobre 3. E o item E, a soma de dois números consecutivos. Na soma de dois números consecutivos, o que a gente vai considerar? Nós vamos considerar justamente x somado com quem? X mais 1. X mais 1 representa esse tal número consecutivo. O produto de dois números consecutivos, então, x vezes x mais 1. E o próximo item, o antecessor de um número multiplicado por 2, ele é igual ao triplo desse mesmo número. Então, o antecessor de um número, x menos 1, multiplicado por 2, é igual ao triplo deste mesmo número, número x. Então, é exatamente isso que a gente tinha que fazer. Agora vamos para o nosso primeiro exercício de hoje, que diz o seguinte, o nosso problema. Carlos tinha uma determinada quantia em dinheiro. Na primeira semana, ele gastou R$350 em alimentação. Na segunda semana, ele gastou metade do que sobrou, ficando exatamente com R$240. Então, qual era a quantia inicial? Nesse problema, eu quero que você represente justamente a sentença matemática que vai representar esse problema, que vai representar justamente esse teu desafio aí. Então, vamos lá. Vamos fazer uma nova leitura para vocês entenderem o passo a passo da questão e como é que a gente deve atacar ela. Carlos tinha uma determinada quantia em dinheiro. Ótimo. Você sabe qual o valor que o Carlos tinha? Não. Se você não sabe, você vai ter que representar por uma variável, por uma letra. Pode ser X, Y, W, Z, M, N. Qualquer letra pode ser a quantia que Carlos tinha. Então, depois disso, o que é que você vai observar? Vai observar que na primeira semana ele gastou R$350 em alimentação. Se ele gastou, é porque ele fez o quê? Uma retirada de R$350. Então, é como se ele tivesse perdido 350, certo? Na segunda semana, ele acaba o quê? Gastando metade do que sobrou. O que foi que sobrou? Sobrou o valor que ele tinha, menos 350. Então, dessa relação aí, ele pega e retira a metade, ficando com exatamente R$240. Então, qual a quantia inicial? Vamos destacar aqui, gente, como é que a gente pode elaborar justamente a resolução do nosso problema. Nós vamos pegar todas as sentenças em palavras que são chaves para a resolução do nosso problema. Então, olha aqui a seguinte situação. Carlos tinha uma determinada quantia. Você sabe qual é a quantia? Não, eu também não sei. Então, a gente só vai ter que propor um determinado valor, que é uma simbologia da matemática. O que é que você vai colocar aí? Essa determinada quantia, ela tem que ser representada por uma letra. Então, vou escolher aqui a letra X.
Então, Carlos tinha uma determinada quantia. Então, a quantia que Carlos tinha é X. Já foi colocada aí. Próxima sentença em palavra que vai ser chave para a resolução também do nosso problema. Diz o seguinte, ó. Na primeira semana, ele gastou R$350. Então, se ele tinha X reais e gastou 350, a gente sabe que ele vai ficar com o quê? Com X menos R$350. Esse é o valor que o Carlos está ficando. Porém, lá na segunda semana, o que é que vai acontecer? Na segunda semana, aqui ó, na segunda semana, ele gastou a metade do que sobrou. Se ele gastou a metade do que sobrou, eu estou pegando X menos 350, que é justamente o valor que sobrou, estou dividindo por 2, gente. É isso que eu estou fazendo. E agora, qual a próxima etapa? É analisar justamente que ele está ficando com R$240. Então, esse valor aqui é justamente igual a R$240. Então, vamos lá. Igual a 240. Então, vai ficar X menos 350, que é justamente o valor que ele gasta na primeira semana. Na segunda semana, ele gastou metade do que sobrou. Então, ele gastou o quê? X menos 350 dividido por 2. Então, qual é o valor que ele tinha justamente depois que ele efetuou o gasto da primeira semana? Ele tinha X menos 350, correto? Desse X menos 350, ele gasta novamente metade do que sobrou. Então, ele gastou X menos 350 dividido por 2. Esse X menos 350 dividido por 2 tem que ser retirado do que sobrou na primeira semana. Então, eu vou retirar, então, eu vou subtrair justamente do que restou na primeira semana, que é X menos 350, então vai ficar com X menos 350 dividido por 2. E isso aqui vai ser exatamente igual a um valor de R$240, que é o valor com que ele fica. Então, a sentença matemática que representa justamente a quantia que ele fica, que ele tinha inicialmente, é representada por X. Então, se você resolver essa equação aqui, você vai encontrar o valor que ele tinha desde o início. Mas o foco do nosso problema é exatamente analisar como é que isso poderia ser representado através de uma linguagem matemática. Então, nós colocamos todas as sentenças através de palavras que seriam chaves para a resolução do nosso problema, para que a gente pudesse ter um comparativo. Então, qual era a quantia inicial? A quantia inicial vai ser a resolução dessa tua equação, tá bom? Então, a equação que vai descrever justamente todo o nosso problema é justamente X menos 350 menos quem? X menos 350 dividido por 2, que vai ser igual a 240. Então, essa representação matemática, essa linguagem matemática, descreve o nosso problema, pessoal. Vamos dar continuidade, vamos passar aqui para o nosso próximo item de hoje, nosso próximo desafio, nosso próximo problema, e verificar o que é que pede. Olha só, de acordo com o enunciado abaixo, complete as colunas das sentenças em palavras e a linguagem matemática que expressa justamente esse nosso raciocínio. Então, olha só, Ingrid tinha uma quantia em dinheiro e gastou de sua irmã Patrícia a terça parte do que tinha. Com isso, cada uma ficou com R$280. Quanto de dinheiro tinha Ingrid? Então, o que é que eu quero que você analise? Eu quero que você deduza justamente quais são as sentenças em palavras que podem te levar à resolução do problema. E, de acordo com essas sentenças em palavras, você consiga traduzir uma linguagem matemática que represente elas. Essa linguagem matemática, a junção dessas linguagens matemáticas que representam cada uma das sentenças em palavras, vai ser justamente o esboço, o corpo para a resolução do teu problema. Então, é esse o foco que nós temos que ter. Beleza, pessoal? Então, esse exercício aqui
é um exercício que vai ficar para vocês. Você vai se basear justamente no exercício anterior para a resolução dele. Então, a gente encerra por aqui, pessoal, nossa aula. Eu espero que vocês tenham aprendido tudo a respeito dessa transformação de uma sentença em palavras em uma linguagem matemática, porque ela vai ser essencial para a resolução de todo e qualquer problema dentro do nosso cotidiano. Nós ficamos por aqui. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.